querido, eu sou o pastor Osvaldo Lobo e quero oferecer para você, nós agora temos o curso Sangue nos Umbrais e o Estágio de Guerra Espiritual, um curso de libertação, um curso de batalha espiritual que vai impactar a sua vida na nossa plataforma de ensino à distância, no site cursos.pastorlobo.com. Eles vão trazer ferramentas para você, e você de todo o Brasil que sempre quis vir fazer o curso com a gente, agora vai poder nos acompanhar, vai poder se inscrever e vai poder fazer o curso. São 52 horas de aula no curso Sangue nos Umbrais e 42 horas de aula no curso Estágio de Guerra. Se inscreve lá, cursos.pastorlobo.com, ensino à distância, plataforma digital, vídeos, você vai ter as apostilas digitais e vai abençoar profundamente a sua vida. Fica com Deus. Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Nosso endereço é Avenida Desembargador Gucima, no 772. Você que tem nos acompanhado pela internet, nós estamos muito honrados. Você que precisa de ajuda, temos recebido mensagens de pessoas de todos os países, Espanha, Portugal, Tailândia, recebemos muitas mensagens dos Estados Unidos e também do Japão. Quero deixar um abraço da igreja. Quando vocês voltarem ao Brasil para visitar sua família e puderem vir nos visitar, você que é de todo o Brasil, especialmente quem é de Curitiba e hoje vive um tempo de busca por um lugar para ser pastoreado, eu quero convidar você para que venha nos visitar, para que você esteja participando conosco nos cultos, que sempre acontecem domingo 10 da manhã, domingo às 19 horas, e quarta-feira é o quarta-feira às 20 horas. Nós temos estacionamento para quem chega mais frente, mais cedo, mas em breve teremos estacionamento para todos que puderem vir aqui, tá bom? Deus o abençoe. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre quando Deus é o seu aliado. Obrigado. Quando Deus, Ele é seu aliado, quando Deus, Ele luta por você. Nós esperamos e temos a perspectiva de que o nosso Deus não é um Deus distante, que não é um Deus que está contando historinha para anjos, mas é um Deus que interfere na nossa vida. Muitas vezes esse mundo é um mundo que nos persegue. A Bíblia vai dizer para a gente, em Mateus capítulo 5, que nós devemos exultar e nos alegrar quando formos perseguidos por causa do nome do Senhor, porque grande é o nosso galardão no céu. Há uma convocação, há um apelo de Deus para que fiquemos firmes, para que a gente não se deixe abalar pelas dificuldades da vida. Homens e mulheres como eu e você, feitos de carne e osso, também experimentaram dias difíceis, dias de perseguição, dias em que fomos diagnosticados de alguma maneira desfavoravelmente, situações em que nós passamos em casamentos e relacionamentos com filhos, com parentes, deslealdades que sofremos, mas quando nós apelamos para Deus, Ele é um Deus que reage por nós, que enfrenta conosco as nossas batalhas. A Bíblia diz que Deus não nos abandona, não vos abandonarei e não vos deixarei. Essa promessa é uma promessa que ela vem se estendendo do Antigo ao Novo Testamento. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Existe então o favor do Senhor sobre a vida do povo, e nós precisamos disso, nós precisamos do socorro do Senhor. Existem situações que nós vamos viver, que se o Senhor não interferir, nós seríamos consumidos. Agora, existe uma maneira da gente excluir Deus da nossa vida. Muitas vezes nós fracassamos na nossa jornada, porque nós mesmos nos separamos de Deus, nós mesmos abandonamos a Deus, com práticas absolutamente distantes daquela caminhada que Deus dá para a gente. Quando Deus nos dá aquilo que nós chamamos de mandamentos, quando Deus nos dá aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, Ele não está dando para a gente uma sugestão assim, ó, faz se você quiser. Ele está traçando para mim e para você um caminho de felicidade. Quando Ele diz, não terás outros deuses além de mim,
Ele está dizendo o seguinte: não confie em mais ninguém. Confie em mim, eu sou aquele que te tira da terra da escravidão. Quando ele diz, não farás para ti ídolos, ele está dizendo o seguinte: não me diminua. Não tenta fazer com que eu caiba dentro do seu entendimento. Não me transforme num ídolo. Quando Deus diz, não tome meu nome em vão, ele está dizendo o seguinte, que quando você usa o nome de Deus para comentar a sua vida fracassada, ou lança sobre as costas largas de Deus problemas os quais você foi responsável, você está tomando o nome de Deus. Não faz isso, porque quando a gente faz isso, a gente acaba emporcalhando o nome do Senhor. Quando Deus diz para a gente, trabalhe 6 dias. É interessante algumas visões de igrejas chamadas de sabatistas. Há toda uma preocupação em guardar um dia, e você deve descansar. Porque se você não descansar, querido, o seu corpo entra em colapso. Todo mundo precisa ter um dia que vai sair para pescar, que vai sair para descansar, um dia para você acordar um pouco mais tarde, recarregar baterias, você descansar sabendo que Deus vai suprir a tua vida. A Bíblia diz que Deus, Salmo 127 fala isso, que Deus supre os seus amados durante o sono. Descanse, mas também trabalhe. Trabalhe 6 dias. Esse é o mandamento que traz para mim, para a minha vida e para a sua vida, respostas do Senhor. Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e teus dias sejam fartos sobre a face da terra. Ele está falando, olha, não quebre a autoridade de quem pode te abençoar. Não despreze isso. Há autoridade sobre a imposição das mãos do pai sobre os filhos. Ele diz, não mate, não matarás, não exclua pessoas da tua vida movida pelo ódio. Ele diz, não adulterarás. Aliás, hoje eu fico impactado com a quantidade de adultério que simplesmente trazem desgraça sobre a própria vida das pessoas. As pessoas buscando fontes de prazer, fontes de alegria, romances falsificados. E eles pensam, não, ninguém vai ver, o mundo espiritual não vai ver. Vê, querido. O mundo espiritual vê e conspira contra a gente, conspira contra os nossos filhos. Nós trazemos o sofrimento e a tragédia para dentro da nossa vida quando a gente faz isso. A Bíblia diz, não cobice aquilo que não é teu. Cuidado em você querer ser alguém que você não é. Cuidado em você querer desejar aquilo que não é teu, aquilo que não pertence a você. Deus tem mais para te dar. Não roube. Não roube. Quando ele fala assim, não roube, ele não está protegendo o fraquinho, ele está protegendo você de ser um ladrão. Existem palavras assim proféticas terríveis sobre a vida de quem é desleal, é desonesto. Não roube. E cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca. Quando ele fala, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Cuidado com aquilo que você fala, porque isso vai atingir sua própria vida. E tem pessoas que excluem Deus da sua vida assim, dando um cartão vermelho para Deus, excluindo Deus da sua própria existência, achando que o mundo espiritual vai ter pena de você. Não tem, ele é cruel. As pessoas, como o povo de Israel, passam a tolerar o pecado. A tolerância ao pecado, ela traz desgraça para a gente. Segundo Reis capítulo 17, fala sobre um princípio, de uma tragédia que acontece em pessoas como eu e como você. E essas coisas foram escritas para ensino nosso, para que nós não cobicemos as coisas mais. Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanaser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora o seu vassalo, e lhe pagara tributo. O que está acontecendo aqui? A casa já está dividida. O povo de Deus aqui já dividiu. Aliás, esse é um princípio de Mateus 12, de Lucas 11. Uma casa dividida não poderá resistir. O primeiro princípio que existe maligno para destruir vidas é você trazer divisão, trazer racha. Igrejas rachadas, famílias que o pai quer ir para um lado, a mãe quer ir para o outro.
dominadores, controladores, manipuladores, que dizem tem que ser do meu jeito, o meu jeito é certo, insubmissos, rebeldes. Esse é um princípio de destruição em qualquer lugar. Você fatia uma empresa, você enfraquece ela. Você separa as forças, você enfraquece um exército. Existe um princípio de massa, um princípio quando todos estão juntos, num só objetivo, numa só visão, num só alvo, numa só jornada, numa só trilha. A Bíblia diz, é interessante quando a Bíblia fala isso, falando a respeito de uma cidade chamada Babel. Você sabe que Babel é a capital da Babilônia, é a segunda cidade mais famosa da Bíblia depois de Jerusalém. Nenhuma outra cidade é mais citada do Gênesis ao Apocalipse do que Jerusalém e depois a Babilônia. Babel era uma cidade da rebelião. Vamos construir uma torre. Você sabe o que aconteceu? O que terminou ali no capítulo 9 de Gênesis? O que terminou? Um dilúvio. E aí eles crescem de novo, eles se multiplicam sob a ameaça de, Deus um dia vai julgar a gente pelo pecado. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar no pecado, mas a gente constrói uma cidade bem alta, uma torre bem alta, que quando vier o dilúvio, a gente vai se livrar do juízo de Deus. Você está entendendo que isso é religião? A religião é uma tentativa inútil de você fugir de um caminho que Deus deu para a gente. É uma Babel. Só que Deus, ele se maravilha e falou assim, desçamos. Ele diz assim, esse povo é uma só linguagem, portanto nada vos será impossível. Um povo sem palavra, um povo ímpio, um povo sem promessa de Deus, um povo que está buscando o seu próprio umbigo, o seu próprio prazer, o saborear aquilo do seu próprio ventre vai encher. Eles sabem que se eles forem unidos, se eles forem um só, nada será impossível. E aqui o reino de Deus está dividido. Existe um reino ao norte chamado Israel, e um reino ao sul chamado de Judá. O reino está dividido e enfraquecido. E o que acontece quando você divide? Você vai para a tua fé, que eu vou para a minha. Você vai para a tua religião, que eu vou para a minha. Você crê do teu jeito, eu creio do meu. Por isso que a Bíblia fala muito sobre julgo desigual. No início, no namoro, parece que é tudo muito bonitinho. Ele é fofinho, ela é lindinha. Mas quando o julgo desigual começa a fazer força, no sentido de se repelirem, ninguém consegue segurar. São decisões tolas que nós tomamos lá atrás, no passado, e que a gente vai ter que carregar o resto da vida. Pastor, o que eu faço? Ora por mim. Eu oro. Mas o mundo espiritual é uma semeadura. Você semeia, você colhe. Quando esse rei aqui, ele se afasta de Deus, ele diz, eu não vou fazer aquilo que Deus falou, eu vou fazer do meu jeito. Eu já vi muita gente se dando bem, fazendo do jeito dele. Então faz. Deus o abandona, e então ele é ameaçado por um outro rei. E ele se torna escravizado pelo pecado. É interessante isso. O pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominá-lo. Mas se você não dominá-lo, ele vai te dominar. Tem muita gente hoje lutando contra vícios. Muita gente hoje lutando contra temperamentos, contra escolhas ruins. Sabe como é que começa um vício? Com trago. Sabe como começa um pecado? Quando você abre uma possibilidade dele existir na sua vida. Quando você acha que existe uma fonte mais saborosa do que a fonte que Deus está te dando. O meu povo, Jeremias 2 diz, cometeu contra mim 2 crimes. Ele me abandonou, fontes de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas que não retêm água. Então, em vez de você buscar prazer em Deus, você foi buscar prazer aonde? No mundo. E aí você fica com sede. E quando bebe água de lama. E aqui diz o texto, mas o rei da Síria descobriu que Oséias já não pagava mais tributo como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmanasé mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e se assediou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Muita gente hoje olha para a sua própria vida falando assim, pastor, não tem mais jeito. Tem jeito. Mas para que a sua vida dê jeito, você vai ter que voltar. Quando Jesus manda escrever uma carta
para a igreja de Éfeso, se escreve ao anjo da igreja de Éfeso: eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Eu tenho contra você que você se esqueceu de mim. Você botou outras coisas na minha frente. É como aquele casal apaixonado que se casa, e quando ele se casa, a única coisa que ele vê é a esposa dele, a única coisa que ela vê é o marido dela. Mas de repente as prioridades vão sendo lançadas para baixo. E quando ele vê, ele fala assim: para que eu estou casado? Já não há mais razão, porque foi o primeiro amor. Jesus diz: arrepende-te, volta lá atrás, vê onde você errou, conserta aquilo que você fez, pratica as primeiras obras. Esse rei, ele não vai se arrepender, e ele vai ser destruído. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses, ídolos, e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor Deus. Nós vivemos vidas duplas e a gente acha que Deus não está vendo, que é imperceptível, que Deus é um Deus bonachão, que não está vendo o que você está transmitindo aí nos seus grupos de WhatsApp, o que você está entrando para ver na internet, o que você está entrando pelo seu coração. Aliás, não é nem pelo coração, é pelos olhos. Os olhos são a janela da alma. Pensa um lugar de entrada, um lugar de infiltração, é aquilo ali. E o que está acontecendo aqui, gente? É interessante essa visão. Muita gente pensa que o nosso Deus é um Deus vaidoso. Ah, você me desobedeceu, então eu não falo mais com você, eu estou demais e não te abençoo. Não é nada disso. Deus não quer que você peque porque você vai desobedecer a Ele. Deus não quer que você peque porque o pecado vai te destruir. Por que você não quer que teu filho enfie o dedo dentro da tomada? Porque ele vai morrer, ele é trucutado. Por que você não quer que o seu filho enfie a mão, pegue uma faca, um bisturi e fique brincando? Porque ele vai se cortar todo. Por que você não quer que o seu filho brinque com fogo? Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Não é assim que mamãe falava? Hoje já não sei mais o que se fala por aí. Mas isso, ele está dizendo o quê? Você vai ter uma consequência. Um pai que ama o filho não vai ficar dizendo sim para o filho a vida inteira. Filho tem que saber que tem coisas que são sim e tem coisas que são não. E Deus está falando assim, ó, se você pecar aqui, eu não estou colocando você numa camisa de força. Eu não estou te sonegando alegrias. Eu estou dizendo, isso aqui vai destruir você. Só que o homem, ele tem esse coração tão inclinado à desobediência, que diz, não, eu vou fazer mesmo. Eu sei que eu estou fazendo, eu sou mais esperto que Deus. Eu sou mais inteligente que o Criador. Pensa num Deus que nos ama. Deus é uma pessoa, é um pai empolgante, que fala assim, interessante como é que Jesus, ele resgata essa visão de pai e filho. Eu e o Pai somos um. Você quando orar, diga Pai nosso que estás nos céus. Ele falando diante de Pôncio Pilatos, que ele diz assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e poder para te libertar? Ele diz, nenhuma autoridade você teria se meu Pai não tivesse dado a você. Ele diz, vós sendo maus, dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Essa relação entre Jesus e o Pai, ela é restaurada. Ele traz de novo esse relacionamento que às vezes ele foi destruído, porque tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que fala assim, pastor, ora por mim, porque eu não estou merecendo. Eu não vou nem pedir porque eu não mereço. É uma tolice. É uma infantilidade você dizer que Deus não vai te ouvir. Agora Deus só deixa de te ouvir quando você insiste em viver uma vida longe do propósito dele para você. O propósito dele para você é um plano de paz. Eu bem sei que tem planos que tenham a respeito de vós, planos de paz e não de mal. Quando nós somos orgulhosos, quando nós somos soberbos. Gente, é interessante como é que tem pessoas que insistem na soberba. A gente não tem mais idade para isso, para achar que sabe tudo, que conhece tudo, que pode fazer tudo, que tem poder ou que tem inteligência para todas as coisas. Deus, ele distribui dons na igreja para cada um fazer um pedaço, para cada um frutificar de um jeito. Tem coisas que eu faço bem, tem coisas que eu sou uma desgraça. Tem coisas que minha esposa faz bem e ela me complementa. É uma ajudadora idônea comigo, eu não consigo fazer sozinho. É interessante, assim, já abrindo, mudando de PowerPoint, né, como a gente brinca lá em casa, tem coisas que eu aprendi durante a caminhada.
Durante alguns anos da minha vida, eu vou fazer 30 anos de casado com Fabíola agora em dezembro desse ano. Aí durante os primeiros 10 anos eu achava que Fabíola era minha inimiga, assim, tipo, minha inimiga não, mas era alguém que competia comigo numa queda de braço, ela ou eu. Até que eu descobri que ela é minha melhor amiga. E ela quer o meu bem, porque se eu prosperar, ela prospera comigo. Mas se eu naufragar, ela vai naufragar abraçada comigo. Então eu passei a ouvir a minha esposa. Por quê? Porque ela me ama. Não tem ninguém que me ama mais do que essa moça aqui. Você nem me querer perto de você, mas ela me quer e faz questão que eu esteja perto. E quando ela fala assim, amorzinho, não se meta com esse homem. Não faça esse negócio. Cuidado com isso. Gente, eu já aprendi. Porque ela enxerga de um jeito que eu não enxergo. E ela tem uma perspectiva e um discernimento que eu não tenho. Então tem coisas que Deus falou claramente ao meu coração, e nessas coisas eu sigo meu rumo e ela está comigo o tempo todo. Mas às vezes ela fala assim, cuidado, não faz isso. Então eu aprendi a ouvir, eu aprendi a deixar de ser orgulhoso, eu aprendi de deixar de ser sabichão. Então, quando a gente tira o orgulho, tira essa capacidade que a gente tem de achar que a gente pode fazer tudo sozinho, a vida começa a prosperar do lado da gente. Esse rei foi um rei muito tolo, e ele acaba aprendendo a pecar dentro de casa. Nós aprendemos a pecar dentro de casa. Segundo Reis, capítulo 17, verso 32, eles adoravam ao Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios ídolos, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam as suas antigas práticas. Por quê? Porque mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, os filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. É interessante que no mandamento do Deus zeloso, é o mandamento do capítulo 20 do livro do Êxodo, do capítulo 5 do livro do Deuteronômio. Deus fala, eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Esse texto é muito mal empregado. As pessoas falam sobre maldição hereditária. Aliás, a Bíblia nem fala disso. A Bíblia fala de maldição sim, fala de bênção sim, mas não fala de hereditariedade. Fala de iniquidade. A iniquidade é aprendida e passada de pai para filho. Eu visito a iniquidade dos pais, que são aprendidas em casa e são transmitidas de pai para filho, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Nós aprendemos a pecar em casa. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que Deus nos resgatou, porque não fostes comprados, porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, com prata e com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Resgatado de quê? Da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Aquilo que a gente faz, os nossos filhos aprendem. Se você não ora, teu filho não vai orar. Se você não busca a Deus, teu filho não vai buscar a Deus. Se você não ensina o teu filho a tratar a sua esposa, o seu marido, de acordo com o amor que Deus preparou para a gente, os nossos filhos vão ver tudo isso. Tem pai e tem mãe que chega em casa, fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal da fé. Não, porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo com aquilo, que eu não concordo. Ele nem está percebendo o que ele está fazendo. Eu já sei qual é a história. Gente, são 30 anos no Evangelho. No final, sabe o que aconteceu? Os filhos se desviam, não querem saber de igreja, não querem saber de pastor. Eles não querem saber da experiência com Deus, nem do relacionamento com Deus. Por quê? Não foi o inimigo, foi você mesmo. Foi você que trouxe uma experiência triste para ele. Não, nós mesmos acabamos minando a fé daquele que vem depois da gente. Pessoas que só reclamam, pessoas que só criticam, pessoas que só murmuram. Eles têm uma escola em casa. E esse povo aqui, eles queriam adorar a Deus, mas viviam nos mesmos pecados dos pais. É aquele coração dividido. Sabe quando o Tiago fala sobre pessoas de ânimo dobre? Pessoas que às vezes são de Deus e outras vezes nem tanto.
Pessoas que, como diz Elias, até quando você vai cochear entre dois pensamentos? São pessoas que se dobram e às vezes eles estão tendo uma experiência com Deus na igreja, mas fora da igreja o testemunho deles é contrário. Está todo mundo vendo isso. Os nossos discípulos estão vendo como é que a gente é. Aqueles que estão debaixo da nossa autoridade estão aprendendo isso, eles vão viver isso. Quando nós valorizamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Quando nós colocamos mais o nosso, olha, casa com esse homem, casa com essa moça que ele tem dinheiro. O que você está dizendo para ele, gente? É de uma família boa. Você sabe o que significa família boa hoje em dia? Ele está bem de quê? Ele está bem economicamente. E não é nada disso. Não é nada disso. Os valores são distorcidos quando a gente diz para os nossos filhos que ele não pode se atrasar, por exemplo, para chegar no inglês, na natação, no judô, na escola, mas ele pode se atrasar quando a questão é a igreja. Quando você diz para ele, não, você vai para a escola sim, porque você não quer que você vá puxar carroça. Alguma mãe falava isso aqui? Mamãe falava isso para mim. Gente, podia estar chovendo pedra de fogo, podia estar chovendo canivete, faca afiada, bisturi. Gente, eu ia para a escola, ia a pé. Não, vamos a pé. Eu ia a pé. Mas quando a questão é o quê? Relacionamento com Deus, eu não quero ir, não gosto, eu não gosto de igreja. Aí você, não, tudo bem, filhinho. O que você está fazendo? Você está ensinando ele a excluir Deus da vida dele. E o que acontece aqui? Acontece que vai se levantar um homem que vai atrair Deus de volta para a vida dele. Está lá o povo de Israel, uma nação que está dividida, separada, está lá no norte, e agora tem um povo do sul, uma casa que ficou com Deus, chama Casa de Judá e Benjamim. Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, um jovem, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova. Olha a diferença. Um fez o que o Senhor reprova, esse aqui está fazendo o que o Senhor aprova. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso e ela era chamada Neustã. É um episódio muito triste esse aqui da Bíblia, quando o povo de Israel se celebra uma aliança com as mulheres moabitas e se assentam para comer do sacrifício daqueles ídolos, e Deus então envia uma praga. É interessante isso, né? Essa semana os americanos fizeram aniversário do atentado de Osama Bin Laden às Torres Gêmeas, no 11 de setembro também, né, ao Pentágono. E eu me lembro que quando isso aconteceu, eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu sempre trabalhei nos últimos 16 anos na defesa aérea e na proteção ao voo. Então isso despertou em nós um cuidado muito maior. Antes disso, você entrava no avião. Eu nem lembro se a gente passava, antes disso, por aquela revista enorme que a gente passa hoje. Alguns aeroportos que você vai são mais tranquilos. Os do Brasil são muito tranquilos. Os de fora do país, principalmente esses países que sofrem com terrorismo, são muito mais severas as revistas que a gente passa. E a filha do Billy Graham, Anne Graham, ela vai para uma... Ela vai ser entrevistada e ela falou o seguinte: sabe o que aconteceu com o povo americano? O povo americano se esqueceu de Deus. E quando a gente se esquece de Deus, Deus parece que dá uns beliscões na gente. Deus parece que ele vai falar assim: ei, volta para mim. O que está acontecendo aqui quando a nossa vida começa a fracassar e naufragar, é que Deus está querendo comunicar para a gente: ei, volta para mim, você me abandonou, eu não posso te proteger assim. Deus é rocha, Ele está aqui, aí você vai lá para as trevas, para o outro lado. E você acha que pode ficar transitando entre as trevas e a luz, entre o mal e o bem. Isso só está o quê? Desautorizando você no mundo espiritual. Anne Graham, então ela fala: o povo americano esqueceu do Senhor. Vocês enriqueceram tanto, Deus favoreceu tanto vocês, que vocês esqueceram que Deus foi que fez isso. Se você pegar Deuteronômio capítulo 8, e você ler com calma, você vai ver assim: quando tu entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá,
Não diga no teu coração, eu conquistei isso, porque foi o Senhor que te deu. Tem muita gente que acha que fica rico, ou que tem benefícios do Senhor, porque ele é muito inteligente. Isso é muito bom, mas isso não é tudo. Você vai ver gente muito santa, você vai ver gente com vidas extraordinariamente no altar do Senhor, e que não experimenta os benefícios financeiros, os benefícios, as bondades que hoje nós escolhemos como bondades do mundo. Assim como o americano sofreu, o povo de Israel sofreu. Você pode pegar o tempo de Juízes, isso se repete com Gideão, com Sansão, com Débora, e o povo de Israel voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. Por isso eles entregou, aí aparece lá os midianitas, aparece lá os amalequitas, aparece o povo de Edom, os habitantes de Seir, o povo de Moabe. Então muitas vezes Deus usa as pessoas para nos, eu não quero usar a palavra castigar, mas para nos alertar. Abacuque, no capítulo 2, no capítulo 1 de Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, se você nunca ouviu falar esse nome, está na Bíblia, ele fala assim: até quando, Senhor, o Senhor vai ver o mal prosperando e o bem fracassando? Até quando o Senhor vai ver criancinhas de filhos de crente nascendo com câncer, e o filho do ímpio, cheio de saúde? Até quando você vai ver o crente falindo, e o ímpio, que nem paga imposto, que engana todo mundo, abrindo filial? E Deus fala: você acha que está ruim, mas vai ficar pior. Ai de vocês. E ali existem 5 ais, são 5 juízos de Deus sobre o povo de Israel. Deus está pensando que essa vida é ruim, vai ficar pior, porque eu estou levantando uma nação poderosa. Ele estava falando da Babilônia. Eles cavalgam sob a largura dos seus cavalos. Ele fala: os seus homens são como leopardos, e os seus soldados como águias. Vocês não têm escapatória. Mas se você mudar o teu coração, porque o justo, ele não vive pelo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Ele chama o povo ao arrependimento e fala assim, ó. E é interessante que aquela lamentação de Abacuque do capítulo 1 se transforma num louvor no capítulo 3:16. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Nós cantamos canções assim: ainda que não haja o produto da vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da manada sejam sequestradas, ainda assim eu exultarei no Senhor e no meu Deus. É interessante como é que a vida da gente muda quando a perspectiva da gente muda. É interessante como é que a vida da gente muda quando a gente passa a obedecer. Como é que eu atraio Deus para a minha vida? Sabe como? Jogando fora a vida velha. Esse rei Ezequias, é interessante como é que ele atraiu Deus para a vida dele, fazendo aquilo que era bom. Como é que ele atraiu Deus para a vida dele? Ele pega uma serpente de bronze e quebra. Para você isso não tem valor nenhum. Tem um lugar na Jordânia chamado Monte Nebo ou Monte Pisga, é a mesma coisa. Você chega daqui, você está assim na beira de um precipício, aí você olha de Dan até Gileade, ou seja, do norte ao sul. Você vê o Mar da Galileia, no centro, ali no norte de Israel, vê aquele filete de água que é o Jordão, o Mar Morto, o deserto do Negueb, e Deus faz Moisés olhar tudo aquilo ali. Aquele povo tinha tudo para descer e tomar Jericó. Mas pensa um povo que viveu um tempo de desgraça e sofrimento. Porque eles se esqueceram de Deus. E aí Deus então manda Moisés levantar uma coluna de bronze com uma serpente enrolada. Você sabia que até hoje esse é o símbolo da medicina? O que é? Uma haste com uma serpente enrolada. Isso é só um símbolo. Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. E quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Aquele símbolo do bronze, a serpente, é o símbolo do pecado. E o bronze é o juízo de Deus sobre o pecado. Então, quem olhava para a serpente era curado. Só que aconteceu? O povo começou a achar que era a serpente que curava, virou idolatria. O povo começou a imaginar que o problema é que nem pessoas que acham: eu uso o óleo da unção, porque a Bíblia manda usar. Em Marcos capítulo 6, em Mateus capítulo 5, ele diz: chama os pastores da igreja, unjam com óleo. Em Marcos 6, Jesus diz: vão, curem os enfermos, unjam com óleo. Mas o óleo não tem poder, gente. O óleo é óleo. Não, me dá o óleo da unção, óleo ungido. Gente, isso é tolice gospel. Isso é
idolatria evangélica. Quando você, pastor, o senhor está indo para Israel, traz um óleo para mim. Não, eu pego o óleo daqui mesmo. Tem óleo cheiroso, tem óleo de cozinha, tem óleo de soja, tem óleo de... É o óleo. Quantas vezes eu fui ungir a pessoa, não levava o óleo. Hoje Fabíola não deixa. Ela, pastora Fabíola, pastor, o senhor vai no... Eu estou indo no hospital, eu levo. Agora, logicamente, quando alguém está na UTI, eu não vou levar óleo, mas eu vou vou me preparar como um bom capelão. Mas não é o óleo, gente. O poder não está no Vale do Sal Grosso. O poder não está na rosa ungida. O poder não está no manto, toca no manto. Não está, gente, o poder está em Deus. É Deus que faz isso, só que aí a visão começa a ficar distorcida. O povo começa a olhar, acha que é a religião que salva. Não, porque eu sou daquele povo lá, minha avó, meu avô, eram aqueles que viram, que olharam para a haste, com a serpente foram curados. Aí o que Ezequias faz? Vou acabar com isso não. Ele quebra a religião velha. Ele quer, gente, é interessante como é que a tradição, ela é boa, mas ela pode destruir a fé. Jesus, ele está tão decepcionado quando ele entra em Jerusalém, e ali os meninos estão saudando as mulheres com ramos, naquele domingo que é chamado de domingo de ramos no nosso calendário cristão. É interessante isso. E aí os fariseus, olha, você está vendo que as crianças estão te adorando? E Jesus fala, olha, se eles não falassem, até essas pedras clamariam. Tem gente que acha que religião salva. Tem gente que acha que é porque ele é evangélico, porque ele é batista, porque ele é metodista, porque ele é presbiteriano, porque ele é assembleano, é da comunidade A, B e C. Não é, querido. Olhe para mim. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E o novo nascimento é uma experiência que você tem quando você entrega a tua vida a Jesus. Porque é ali que você se torna filho de Deus. Eu e você nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Mas se nós não tivermos uma experiência de novo nascimento, a nossa vida vai ser só vida de religião. Vão ser vidas de experiência. Eu aprendi a orar, Sabe aquela vida em que a pessoa tem uma experiência com Deus, mas é à distância, por tabela? Olha, minha avó orava com uma autoridade, papai orava, mas eu não tenho muita intimidade. Então tem muita gente que está dentro da igreja e que jamais teve uma experiência de conversão com o Senhor. Não teve. Jesus, ele diz, olha, quando fala nos dias do fim, e eu creio que nós estamos muito perto dos dias do fim, onde pessoas abertamente defendem a iniquidade e o pecado como se fosse bom. Hoje eu tenho que ensinar crente que pecado é pecado. Pastor, mas eu ouvi falar, mas eu ouvi dizer, eu ouvi um pastor contar. Eu tenho que apresentar a Bíblia, por isso que eu gosto tanto que a igreja mergulhe nas Sagradas Escrituras, para você entender que isso aqui é verdade. Pessoas que nunca tiveram uma aliança com Deus, que nunca chegaram a ter intimidade com Deus, são pessoas que estão dentro da igreja. Jesus diz que nos dias do fim, ele vai separar joio do trigo. O joio, muito interessante, quando a gente viaja, principalmente nesses países ou cidades que eles têm plantação de trigo, é muito interessante. O joio é igualzinho o trigo. Igualzinho, você levanta. Eu tenho até um vídeo na internet que eu falo sobre a diferença entre joio e trigo, e eu mostro os dois. Só que quando você joga o trigo para o alto, ele é pesado. Então ele cai. Quando você joga o joio para o alto, ele voa. É por isso que quando você ciranda o trigo, você vai cirandando o trigo, você levanta, o trigo cai e o joio é separado. E tem gente que tem vida oca dentro da igreja. E esse homem está nos ensinando a atrair Deus através de uma vida com Deus que despreza tradições que são absolutamente alheias à Escritura Sagrada. Tendo Deus como aliado, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. A uma nação poderosa, a Síria, submetendo
humilhando, conquistando todos os países, e conquistou inclusive o irmão dele lá. Israel está conquistado, mas o reino de Judá fala: eu não vou me submeter ao pecado, eu não vou negociar valores, eu não vou ignorar a palavra do Senhor. O que está escrito? Gente, você pensa que obedecer a lei vai te salvar? Acha? Romanos capítulo 3, verso 20 diz: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem o conhecimento do pecado. Querido, olhe para mim, guardar os mandamentos não vão te salvar. Guardar conteúdos teológicos que você acha que são tradições religiosas não vão te salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós somos pecadores aqui, querido. Romanos 3,20 fala duas coisas a nosso respeito. Número 1, a lei não salva. Número 2, a lei faz você olhar para você mesmo e falar assim: eu estou frito, eu estou perdido. Eu lembro do dia que eu entrei na igreja batista em Guaratinguetá, eu não esqueço disso. Eu entrei, o pastor estava pegando em Gálatas 5, nunca vou esquecer. E aquele dia eu saí da igreja convencido que eu ia para o inferno. Sabe quando o Espírito Santo, a Bíblia diz que convence do pecado, da justiça e do juízo? Eu falei: pequei, a sentença está sobre mim e eu já estou condenado ao inferno. Quando isso aconteceu na minha vida, eu falei: eu tenho que mudar de vida, eu preciso buscar no Senhor. E aquele dia foi um dia que marcou a minha história. Aquele dia foi um dia que marcou a minha caminhada, mudando tudo. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já não era mais eu. Aquelas coisas que me atraíam já não me atraíam mais. Eu mergulhei no Senhor, eu mergulhei na presença de Deus. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele começa, quando ele habita dentro de você, ele começa a guiar você por um caminho em que ele vai dizer assim: ó, isso aqui não. Isso aqui vai trazer só sofrimento para você. E é isso que o rei Ezequias passou a fazer. Ele, em vez de confiar na estrutura da fé passada, tradicional, ele fala: eu vou confiar somente no Senhor. Tem muita gente hoje, gente, duvidando até da autoridade da igreja. Se a igreja não tivesse a autoridade que tem, Jesus não tinha estabelecido a igreja. A primeira vez que ele fala sobre a igreja, ele fala em Mateus capítulo 16, ele diz: eu vos dou a chave do reino dos céus. O que se liga na terra vai ser ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E depois ele vem falando sobre o poder da gente caminhar junto, da gente viver numa só fé. Ele manda cartas às igrejas da Ásia. Paulo manda cartas às igrejas de Roma, em Colossos, em Tessalônica, na Galácia, para os filipenses. E Jesus manda para Éfeso, para Esmirna, Tiatira. Ele dizendo o seguinte: a igreja, ela tem uma vocação vencedora. A igreja, ela tem um chamado para avançar. Só que nós começamos a nos distrair. A gente começa a achar que se nós vivermos num fim para nós mesmos, se a gente continuar caminhando achando que nós somos abençoados só porque a gente tem carteirinha de membro de igreja, que a gente não tem aqui, graças a Deus, gente, isso não vai funcionar, gente. O mundo espiritual não respeita essas coisas, não respeita essas coisas do ser humano. O que o mundo vai experimentar, o que o mundo espiritual o que o mundo espiritual vai perceber é a nossa relação com Deus. O que está acontecendo aqui? Um homem que, quando ele se posiciona em favor da relação que ele tem com Deus, um homem experimenta a vitória. Esse rei vai ser cercado. Para encerrar, esse rei vai ser cercado por um exército poderoso. A Bíblia diz que um outro rei se levanta na Síria, chamado Senaqueribe. Ele cerca Jerusalém, cerca Judá por muitos anos. Há uma história muito famosa no livro de Crônicas conta isso. O rei Ezequias, ele abre um buraco na muralha subterrâneo para deixar a água entrar dentro da cidade de Jerusalém. E até hoje a gente vai lá, no chamado do lado do tanque de Betesda, tem uma subida
para essa muralha do rei Ezequias. E ele então suporta aquele cerco, até que ele é ameaçado pelo general de campo de Senaqueribe. Então sabe o que ele fala? Ele pega então essa carta que o general manda para ele, falando assim: se você não se render, eu vou te arrasar. Se você não se render, eu vou te destruir. Se você não se render, se você não fizer acordo comigo, eu, em vez de levar você para um lugar de uma terra que manda leite e mel, eu vou arrasar a tua cidade. E ele permanece firme, sem negociar o valor do reino de Deus. Então a Bíblia diz que Deus traz uma resposta para ele. A Bíblia diz que Deus traz uma experiência nova para esse rei. Tem muita gente que acha que se romper com o pecado vai perder as alegrias. Me lembro de um rapaz que eu cuidei dele. Ele era envolvido com fraudes. Pensa num sujeito rico. Fraude. Só que ele chega na igreja, e eu como pastor, eu tenho um papel de aconselhar. Ele sabia que estava errado antes de entrar na igreja. Ele sabia que a qualquer momento a justiça ia chegar ali e acabar com aquele negócio. Aliás, hoje em dia é só seguir o dinheiro que você pega as pessoas. Não tem como errar. Tem gente achando que vai conseguir se driblar. Não vai conseguir. Porque o salário do pecado é isso aí mesmo, é desgraça, é morte. Só que ele ganhava assim: pastor, como é que eu vou viver sem esse dinheiro aqui? E ele experimentou, ele não se firmou na igreja, foi embora. Um tempo depois eu descobri que ele estava preso, o casamento dele estava falido, os filhos dele, uma desgraça. Então, quando nós nos recusamos a permanecer na confiança do Senhor, mesmo que cercados de todos os lados, tem gente que está cercado, ele sabe que não tem mais esperança, só o Senhor pode livrar, ainda assim ele continua com uma vida de desobediência. Eu quero adiantar aqui, porque eu quero levar você ao final dessa história, protegido por Deus. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Zacarias 2,8, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. Pensa assim, uma cortina de fogo em volta de você. E para a glória estarei no meio dela, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Pensa um Deus sensível. Você tem menina do olho? É essa parte mais sensível dos olhos, assim, sabe? Quando entra um mosquitinho, quando entra uma poeirinha, enquanto você, não é isso? Enquanto você não tira, aquilo traz o quê? Deus está falando sobre a sensibilidade dele, com relação a mim, com relação a você. Deus está falando que ele é Deus de verdade. É interessante, o povo de Israel sai do Egito, muito interessante isso, gente, absolutamente despreparado para a guerra. Eles eram escravos. Eles não tinham uma arma na mão, eles tinham o quê? Uma enxada, uma foice, um martelo de quebrar pedra e fazer pirâmide. E Deus falou o seguinte: eu serei à tua frente como a justiça e a tua glória, e a minha glória é a tua retaguarda. Ele coloca o anjo do Senhor à frente da gente. O que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte: fica comigo que eu te protejo. Não tenha medo. Não tenha medo de viver em santidade. Não tenha medo de viver para a glória do meu nome. Não tenha medo de abandonar o pecado. Não tenha medo de ficar sozinho porque você vai abandonar o pecado. Não tenha medo de você ser desprezado porque no mundo você vai ter aflições. Fique comigo porque eu vou ser uma muralha de fogo em volta de você. E aquele que tocar em você, olha, eu vou reagir, hein? Você está pensando que vai ficar barato? Pergunta para o apóstolo Paulo se ficou barato para ele perseguir os cristãos. Deus aparece, ele no meio do caminho já caiu do cavalo. No meio do caminho de Damasco, da estrada de Damasco, ele cai, fala: por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? Quer dizer, ele estava achando que estava perseguindo pessoas, mas ele esqueceu que dentro de nós habita aquele que é o Todo-Poderoso. E a história termina da seguinte maneira: naquela noite, um anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e ficou lá. Deus fazendo bater em retirada os nossos adversários. Deus fazendo com que enfermidades sejam retiradas. Deus fazendo com que
propósitos malignos contra a sua vida sejam desautorizados. Deus fazendo com que, é interessante que Ele manda um anjo só. Gente, o que tem de anjo na Bíblia é um negócio de doido. Ainda mais se você ler o livro do Apocalipse, é uma anjarada. São 72 passagens que falam sobre anjo, só no livro do Apocalipse, só no livro do Apocalipse. E Ele não precisa mandar muito não, Ele manda um homem que resolve 185 mil problemas desse rei, desse povo que coloca confiança nele. Olha para mim aqui, querido. Coloca a tua confiança no Senhor. Coloca a tua esperança, a tua expectativa no Senhor. Entrega a tua vida de todo o coração a Deus. Para de andar perto de pecado. Você vai cair de novo. Para de ficar olhando e achando que o prazer ilegítimo, ilegal, ele é bom. Não é bom. Ele só é bom no início, porque no início ele é doce como mel, mas depois ele se torna em angústia e fel. Se você de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento buscar o Senhor, você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não há ninguém nessa vida, ninguém que deixe de passar por problemas. Ninguém. Todos nós, acho que o único homem que não experimenta problemas na Bíblia, o único, é Jabes. Segundo Crônicas, capítulo 4. O resto, todo mundo teve desertos, todo mundo teve lutas. Mas essas pessoas que tiveram lutas e andaram e confiaram no Senhor, receberam o pão do céu, viram água voltar da rocha, experimentaram codorniz, encheu o acampamento, se encontraram com Deus, foram curadas, foram abençoados. Querido, preste atenção nisso. Nós temos feito um apelo aqui para você. Você precisa ser batizado. Você precisa de um encontro com Deus. Você precisa seguir uma jornada em que Deus vai estar presente. Não dê um cartão vermelho para Deus. Não exclua Deus. Não fique banindo Deus da sua vida dizendo assim: não, vai ter uma alegria na minha vida que vai compensar. Não vai. Não vai. É uma semeadura de morte. Mas se você disser assim: eu fico com o Senhor e não largo mais dele, eu não vou largar mais de Jesus, gente, a recompensa vem sobre você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos encerrar. Eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero em primeiro lugar orar por você que está cercado, como Judá estava cercada. Você está ameaçado, intimidado. Eu quero orar pela sua vida. Você precisa do socorro do Senhor. Se você precisa, fique no seu lugar. Só levante sua mão. Diga: eu preciso. Deus abençoe todos vocês. Eu preciso do mover do Senhor na minha vida. Levante sua mão. Deus abençoe a todos. Pode baixar sua mão. Pode baixar. Você que já esteve com Deus, se afastou, se enfraqueceu. Você talvez tenha nascido num lar evangélico, cristão, de uma denominação cristã, mas de alguma maneira a vida, as suas escolhas, ou até aquilo que você aprendeu, foi te afastando, foi te lançando para fora da presença do Senhor. E hoje você fala: pastor, eu quero voltar ao primeiro amor e não consigo. Eu quero voltar para dentro da presença do Senhor. Eu quero voltar para aquele lugar onde eu falava e Deus me ouvia, aonde eu ministrava e Deus trazia sobre a minha vida respostas. Há alguém aqui que está afastado, desviado, alguém que está enfraquecido na fé e precisa ser renovado da aliança que tem com o Senhor. Levante sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Alguém que hoje precisa fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Você quer quebrar a serpente de bronze, quer jogar fora a religiosidade, dizer assim: não, eu preciso mesmo é do Senhor, Ele vai ser a minha resposta. Eu quero me apegar a Ele como o rei Ezequias se apegou a Deus, e Deus o respondeu. Você quer isso? Você quer entregar a tua vida a Jesus? Se você quer, só levantar sua mão e dizer: eu quero. Só isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar a mão. Você precisa de um livramento do Senhor, não precisa? Deus ainda manda anjos.
Deus ainda manda respostas do céu. Deus ouve nosso clamor. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que não está com seus ouvidos tapados, nem com seus braços encolhidos. Deus é um Deus que quer se mostrar Deus para você. Ele quer dizer: eu quero ser teu Deus, eu quero te provar, eu quero entrar na tua vida, na tua história, e dizer assim: eu estou aqui, eis-me aqui. Você precisa do livramento do Senhor? Levante sua mão. Eu preciso do livramento do Senhor. Você precisa disso? Levante sua mão em nome de Jesus. Quero orar por você. Aliás, vou fazer o contrário. Todos vocês que levantaram as mãos por qualquer razão, quero convidar vocês aqui à frente. Sai do seu lugar, pega na mão da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Vem aqui, se levantou a mão, vem aqui à frente, vamos orar todos juntos. Vamos levantar aqui juntos um clamor ao Senhor. Sai do seu lugar, vem cá. Pode chegar um pouquinho mais para frente? O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está nesse lugar. Ele anda no meio do candeeiro, Ele anda no meio da igreja. É aqui nesse ajuntamento santo que o Senhor, Ele traz resposta. Feche seus olhos, Pai querido. Em primeiro lugar, nós queremos confessar, Deus, que muitas vezes fazemos escolhas absolutamente distantes, divorciadas, e que te excluem da nossa vida. Muito do nosso sofrimento, da nossa dor, das perseguições que nós sofremos, das lutas que nós experimentamos, são por causa da nossa própria desobediência. E eu quero pedir perdão ao Senhor junto com o teu povo aqui, em nome de Jesus, e pedir que o Senhor nos receba de novo. Pai, somos todos aqui teus filhos, mas eu quero orar por aqueles que nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Homens que aqui estão se reconciliando contigo, estão voltando. Pessoas que estão voltando, Pai, para a aliança eterna do teu Filho Jesus, celebrada na cruz. Pessoas que estão hoje entregando suas vidas ao Senhor. Eu quero orar para que o Senhor mantenha e escreva o nome deles no livro da vida do Cordeiro, porque naquele dia aquele livro vai ser aberto. Pai, todos quantos receberam, todos esses aqui, foi-lhe dados o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão sendo perseguidos, massacrados, ameaçados, intimidados, sofrendo nas suas casas, sofrendo na divisão das suas famílias, sofrendo por causa de enfermidades sem diagnóstico médico claro, enfermidades incuráveis. Para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão vivendo, experimentando notícias tristes em cima de notícias tristes. Tu és o Deus de Israel, Tu és o Senhor da glória, o teu nome é El Shaddai, todo poderoso é o teu nome. Senhor, vem visitar a tua igreja, Senhor, vem visitar o teu povo, Deus, vem trazer resposta, Senhor Deus. Dá ordem aos seus anjos, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Faz cessar todo o cerco, toda ação contra a nossa vida, que tem nos imprensado, tem nos esmagado, tem nos feito sofrer, Pai. Dá ordem no mundo espiritual, para que haja paz de novo em nossa vida. Traz de volta os que se perderam, refaz as alianças, restaura os sonhos, Senhor Deus. Tira de nós, Senhor Deus, as armas levantadas, essas armas forjadas contra a nossa vida. Pai, faz cancelar toda a ação do mal sobre nós, e enche a tua igreja de testemunhos, enche a tua igreja de notícias boas, para que possamos dizer no meio da congregação que só o Senhor é Deus. Pai, nós te convidamos para a Igreja Batista de Bom Retiro. O Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus desse povo que se reúne no teu nome. Derrama sobre nós, traz sobre nós, Pai,
o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão e a tua compaixão. Traz sobre nós, Senhor Deus, o teu poder, os teus livramentos e as tuas respostas, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Confia no Senhor. Confia somente no Senhor. Se você tiver uma experiência de confiar no Senhor, como eu tive muitas, você não vai mais temer. Para de ficar acreditando nas ameaças. Para de ficar dizendo que o inimigo é mais forte do que você, que o problema é maior do que você. O teu Deus é um Deus que derrubou gigantes no passado, que derrubou muralhas no passado, que fez o cerco de Senaqueribe faliu. Ele vai fazer assim na sua vida, para você entender que o Senhor é Deus. Você precisa amadurecer tua fé. Amadurecer tua fé. E quanto mais experiência você tem, mais madura vai ser a sua fé. Você que nos visitou hoje, ficamos muito honrados. Eu vou lá para a porta. Darcy, vem dar a benção aqui, querido. Eu vou lá para dar um abraço em você, tá bom? Você que não foi batizado, preste atenção, igreja. Teremos batismo no dia 23 de novembro. Vai ser a festa das águas. Pastor, eu quero ser batizado. Você vai lá atrás, procurar o pessoal da integração, o pastor Carlos Boré que está lá. A Priscila está lá também. Deixa eu falar também. Você que tem filhos, que tem entendimento para o batismo e para a fé, o ministério de jovens com o Neto, o ministério de adolescentes com os jovens e com a Miriam, e o ministério infantil com a Priscila, vai preparar todos eles que estiverem prontos, vão ser batizados. Você que já é mais maduro, já é adulto, eu quero ser batizado. Você tem de agora até o dia 23 para fazer a classe de batismo, para você entender aonde você está entrando e a aliança que você está fazendo com Deus, amém? Você que não tem igreja, pastor, como é que eu faço para participar da igreja? Pastor Carlos Borelli, o moço da cabeça branca, da cabelo de neve, vai falar com ele, pastor. Ele vai entrar você vai entrar numa classe. Aqui o Darcy é um homem que caminha nessa classe também, junto com o pessoal de integração, para ser recebido na igreja, amém?